Bem-vindos todos ao ciclo de entrevista Arte Maternagem, Exaustas e Sem Recurso, Estratégia de Artistas Mães na Pandemia, realizado pelo Arte Maternagem com apoio do DPG da Universidade de Brasília. Esse ciclo de entrevistas surge com a necessidade de busca e compartilhamento por maneiras possíveis de se fazer arte e pesquisa dentro do contexto da maternagem, somado ao cenário desolador de uma pandemia. Um convite para uma reflexão diante de uma perspectiva dramática, em que chegamos a quase 500 mil de vidas perdidas e que presenciamos uma série de retrocessos enquanto estamos imersas na jornada contínua do cuidado e manutenção da vida. Hoje conversamos com a artista Clarissa Borges, na intenção também de abrir espaços para possíveis reverberações das trocas que aqui surgirão. Calma aí. A Clarissa Borges possui bacharelado em Artes Visuais, de 1999, mestrado em Artes pela Universidade de Brasília, 2002, e doutorado pela História Social, em 2019, na Universidade de Uberlândia. Desenvolve pesquisa sobre imagem de parto e maternidade na arte contemporânea, a partir de uma perspectiva feminista. É professora do curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Uberlândia desde 2008. Como artista, participa de exposições, mostras de vídeo e intervenções urbanas desde 1997. Tem experiência na área de artes visuais, atuando principalmente com os seguintes temas e linguagens: parto, maternidade e feminismos nas artes visuais, poéticas contemporâneas, fotografia, arte, tecnologia e vídeo. Nós da equipe Arte Maternagem agradecemos à Universidade de Brasília, no desenvolvimento desse ciclo de entrevistas, Tatiana Reis, Elisa Freitas e Marta Mencarini. Agradecemos especialmente a presença da Clarissa Borges, por ter aceitado nosso convite, e a todos que nos assistem agora. Bem-vinda, Clarissa. Obrigada, é um prazer estar nesse ciclo e reencontrar e encontrar outras pessoas, reencontrar a Marta e encontrar outras tantas pesquisadoras e pessoas interessadas em discutir e conversar sobre esse assunto que, enfim, me encanta tanto, enfim, me perturba há tanto tempo, e eu tinha poucos sujeitos para conversar sobre isso, então é muito bom encontrar vocês. Maravilha, para a gente também é maravilhoso estar podendo conversar sobre as questões da maternagem. A gente fez uma seleção breve do seu trabalho só para mostrar, e depois, se você tiver vontade, a gente pode retomar. É só alguns, se você quiser falar agora ou depois, fica à vontade. Mas para introduzir. Na minha apresentação está aparecendo tá aparecendo a imagem da apresentação grande, é isso mesmo? Tá aparecendo as narrativas do parto, a série? Isso. Eu fiz uma seleção de alguns, e aí é a série Narrativas do Parto de 2015. É a primeira, isso mesmo. Esse é Parto e Êxtase. Esse é Parto e Êxtase, de 2016. É Parto e Êxtase. Esse foi publicado no Metagrafias, que é uma revista da UNB. O Parto e Êxtase. O Parto e Êxtase. E esse é o Fantasy Birth Memory, de 2017. Isso. É um vídeo que está na Birthrights Collection. A gente vai colocar o link na descrição do vídeo, para as pessoas poderem assistir. E esse é o último trabalho, né? Hiding Trap. Hiding Trap. Tá ótimo. Certo. Então, Clarissa, eu vou ler as perguntas. São 5 perguntas que a gente elaborou para
nortear mais ou menos a nossa conversa. Então, eu vou ler a primeira pergunta e a gente conversa um pouco sobre as questões que essa pergunta... Eu me organizei aqui também. Então, a pergunta é: como se deu sua afirmação como artista e como professora pesquisadora? Essas duas afirmações, elas estão ligadas à afirmação como feminista? Então, eu acho, como até você leu, né, na minha mini biografia, né, eu acho que essa minha afirmação como artista, essas coisas estão muito, enfim, juntas, mas também quando você fez a pergunta, eu comecei a tentar resgatar essas, enfim, eu acho que tem aproximações diferentes. Então, como artista, eu acho que eu começo a sistematizar uma produção, mandar trabalho pensando num sistema de arte, né, institucionalizado em 97, quando começo a participar de mostras, né, de exposições, com alguns trabalhos que eram desenvolvidos não só nas disciplinas, mas eles tinham, às vezes a ideia começava ali na disciplina da graduação e depois ela continuava, né? Então, não eram trabalhos somente para coisa acadêmica, mas eram trabalhos que me faziam, né, produzir séries e fotografias e mandar para esses lugares. Então, eu acho que nesse momento aí, em 97, 98, que eu começo a me entender como artista nesse sistema da arte mesmo, assim, né? Então, eu termino em 99, mas como eu só comecei minha carreira docente depois que eu terminei o mestrado. Então, eu acho que assim, aí a relação como professora, como pesquisadora vem um pouco antes, mas com essa questão da docência e da pesquisa, talvez comece ali em 2003, quando eu entro na Faculdade de Artes do Cino de Moraes, porque aí eu tinha essa experiência né, de ser professora, de orientar alunos de TCC, eu também participei da pós-graduação lá, e continuava trabalhando como artista, publicando e fazendo uma pesquisa artística e tentando, né, tocar todas essas, né, tudo isso ao mesmo tempo, mas eu acho que era bem possível, assim, olhando para trás, né, quando eu olho, assim, né, esse começo de carreira, né, sem ter uma demanda de cuidado de casa, né, eu morava com meus pais, as relações, elas, né, não dependia de um compartilhamento de casa, de várias questões que surgem com essas relações, com relações que são, né, no mesmo ambiente, então não tinha filhos, né? Eu acho que é um momento de muita produção minha, assim, de muita viagem, exposição, indo para outros lugares do país, né, com uma liberdade muito de trânsito, assim. Então, acho que esse momento de 2003, assim, até quando eu entro na universidade aqui em Uberlândia, né, na Federal de Uberlândia, em 2008, que já tem uma estrutura aí já bem organizada e pensada dessa professora pesquisadora. Aí já estava... E aí a universidade pública te propicia um tanto desse mergulho maior na pesquisa, né? Que nas faculdades particulares não é uma demanda, né? Então, você faz meio à parte, não é uma... você tem outras demandas burocráticas e de hora-aula, é outro sistema, né? Então, eu acho que assim, essa professora pesquisadora surge um pouco em 2003, mas eu acho que se organiza em 2007, 2008, assim. E aí, quando você pergunta sobre essa questão ligada à afirmação como feminista, né? Eu acho que, assim, academicamente pensando, né? Eu tive meu primeiro contato com textos sobre uma perspectiva de gênero foi em 99, no último ano de graduação, numa disciplina do professor Belidson, da UNB, e que tinha um dos tópicos da disciplina tocava sobre esse assunto e tinham textos e artistas que falavam sobre isso. No mestrado, eu tive a oportunidade de fazer algumas disciplinas com a professora Ana Barros, e ela trazia muitas questões sobre a arte das mulheres, sobre feminismo, porque ela tinha uma formação também
na Califórnia, então ela trazia essas questões para as disciplinas. Então, esses textos e essas pesquisas sobre os corpos das mulheres, artistas mulheres, eu incluí, mas assim, muito timidamente, efetivamente, no meu mestrado. Eles não vieram com um corpo do discurso feminista e das discussões de gênero, mas alguns deles até, quando eu comecei eu resgatei esses textos, esses livros, eu falava, nossa, eu tinha um livro da Linda Nochlin, né? Eu tinha um outro livro que falava do corpo da mulher, vários artigos que tinham essa perspectiva feminista, então estava lá já, né? Assim, essa semente, né? Assim. Mas estruturado mesmo, como eu acho que foi aqui, quando eu entro no núcleo de estudos de gênero, aqui na UFO, que aí é um núcleo que eu me aproximei dele em 2014, 2015, quando eu estava escrevendo o meu projeto de doutorado, e depois fazendo as disciplinas da professora Vera Puga, que é da História Social aqui, e da minha orientadora, que é a Maria Elizabeth Carnilo, e elas tinham uma perspectiva da história, e o núcleo é bastante antigo aqui na universidade, ele tem uma história assim, bem grande nesses estudos feministas, com perspectivas, né, incluindo pesquisadores, né, da enfermagem, da história, da sociologia, eu da artes, mas tem gente, né, do direito. Então, assim, é um núcleo muito diversificado, que é muito bacana. Assim. Então, sistematizar mesmo esse conhecimento, estruturar para um discurso acadêmico, né, e um estudo sobre arte, na verdade, que aí é a minha ponte, aqui é o meu pedaço, né, então, assim, vejo que tem um caminho aí de construção sobre isso, né. Agora, quando você perguntou como afirmação como feminista, me veio também pensar sobre essa minha afirmação como pessoa, né? Como uma construção. E aí, para mim, eu acho que tem assim, um contato que não é explícito, assim, mas a minha mãe é uma mãe feminista. Então, eu tinha contato com textos e um discurso. Então, assim, o acesso, por exemplo, a questões de sexualidade sempre foi completamente aberto e possível. Então, eu tenho, inclusive, os livros sobre sexo, assim, sobre reprodução, né? Eles são mais direcionados, mas que a minha mãe me deu, tem até uma dedicatória dela. Eu tinha uns 10 anos quando eu ganhei esse livro. Mas é um livro que traz uma perspectiva na década de 80, de pensar a reprodução, mas também com questões de prazer, de sensações boas. Então, a descrição, por exemplo, do sexo no livro, eu andei relendo por causa dos meus filhos, e aí também passando esse pedaço aí, faz uma associação com uma sensação boa da cosquinha. Então, levanta questões que não é só de relatos de reprodução fisiológicos, né? Então, eu acho que eu tinha acesso a isso tudo, né? E minha mãe, assim, sempre foi né? Meu pai também, eu acho que assim, era essa questão das funções dentro de casa, elas eram compartilhadas, então essa relação de quem cuida da casa tinha uma. Meu pai participava né, de lavar louça, passar aspirador, e minha mãe sempre fazia as coisas que ela gostava, que era mexer com furadeira e coisas que geralmente são colocadas como do sexo, né, masculino, ou de uma coisa, né, de outro gênero. Então, assim, para mim foi estranho, né? Então, quando eu era criança, eu ganhava escrivaninha. As minhas amigas tinham penteadeiras e eu ganhava escrivaninha. Então, eu fui criada para estudar, para ser independente. Essa questão do casamento, a gente é uma família sem religião, então essa coisa de igreja, de festa, isso sempre foi uma coisa que, né? Minha mãe só casou no cartório.
o vestido as fotos que eu tinha dela, era ela com um vestido de veludo de mini saia, bem anos 60. O convite de casamento que ela me mostrava parecia um folder de festa da década de 60. Então, assim, essa estrutura familiar, eu me deparei, na verdade, quando eu vou para a escola, para o ensino médio, eu vejo outros discursos, aquilo para mim era muito estranho. Então, mas eu demorei para entender que as minhas opiniões divergiam das minhas colegas, do que os meninos esperavam que eu dissesse, como eu agisse. Então, assim, eu não tinha uma bandeira, mas tudo que eu falava era incisivo, às vezes agredia, eu não sabia que ia agredir. Então, eram situações assim, né? E que, assim, eu demorei para, assim, depois quando eu entro, acho que na universidade, aí tinha uma coisa mais, eu já entrei num curso que tinha uma liberdade um pouco maior de falar dessas questões, enfim, talvez tenha tido muita sorte nesse sentido, assim, tinha uns conflitos, né, mas eu sabia um tanto me livrar deles, ou realmente vestir essa carapuça de um sujeito estranho, que tem um discurso diferente, que tinha o cabelo curto, né? Com 17 anos eu cortei o cabelo curtíssimo, então a aparência já não condizia com toda uma estrutura, então, assim, eu acho que, eu não sei, assim, pensando nessas questões né, na vida mesmo, como feminista, eu nunca me vi de outra forma, eu nunca me vi como não feminista, né? Pensando que eu deveria fazer coisas que depois eu tive que romper. Eu não tive esse momento de ruptura, porque, né, na estrutura familiar eu tinha um apoio, né? Talvez eu tenha, né, rompido com amigos, rompido com pessoas que não, né, que não contribuíam, que não concordavam comigo, né? Mas aí... Muito maravilhoso, toda a história, assim, né? Que vantagem, que privilégio, né? De ter uma família que te mostra uma outra maneira uma maneira mais igualitária, né? Mais da equidade, assim, isso é muito maravilhoso para construir duas mulheres, né? Que você tem uma irmã. Que é professora da UNB, né? Ela é gêmea, às vezes eu me confundo, às vezes eu vejo ela aqui e falo Clarissa, não é? E eu acho muito interessante isso que você está colocando. Eu me vejo um pouco também, mas eu não tive um pai tão aberto, assim, era mais. Mas como que a maternidade ela também nos coloca nesse lugar de afirmação do feminismo, né? Como que às vezes a gente, depois que se torna mãe, começa a ter que afirmar mesmo, né? Ainda mais mãe de meninos, você é mãe de 2 meninos, mas... E aí, já colocando a segunda pergunta, para ver se faz esse... Por que pesquisar maternidade, né? Que eu acho que é uma das questões que, pelo menos eu e a Tatiana, a gente se pergunta toda hora, né? Tipo, por que pesquisar maternidade na arte, né? E por que o tema do parto te interessou tanto? Porque o parto, né, sua tese é sobre parto na arte. E por que maternidade? O que tem na maternidade que a gente ainda não... que a gente acha que ainda Então, precisa falar mais, né? quando aí também eu acho que é uma história bem, assim, pessoal. Comecei a tentar... Porque aí né, eu acho que a gente mistura muito, assim, né, como artista, os interesses e os mergulhos que a gente vai fazendo a gente pensar em trabalhos sobre aqueles mergulhos, né? Então, quando eu estava tentando engravidar, eu estava tentando, junto com tentar engravidar, que era a parte boa, eu estava tentando encontrar uma equipe que suportasse meu empoderamento de querer mandar no meu parto, porque isso era um problema em Uberlândia também. Então, eu fui me aproximando de pessoas que estavam com uma perspectiva muito próxima, e eram muito poucas, né? Eram tipo, 2, 3, mas era o que existia em Uberlândia. E junto com isso, né, eu acho que tem a ver com essa coisa da gente ser pesquisador, que a gente não...
a gente não basta alguém falar, isso é o melhor caminho. Não, eu vou procurar todos os artigos, várias perspectivas, vários autores, e eu vou... isso é uma coisa meio da... minha mãe sempre desconfiou dos médicos. Ela sempre falava, ok, fulano me disse que eu tenho que fazer, tá? Será mesmo? Vamos ver, né? E como ela é da área da psicologia e tem uma formação inicial da psicologia na época dela, que era da área da biologia, da saúde, e então ela tinha acesso às coisas, às pesquisas acadêmicas no exterior, e aí lia outra língua, então aí ela sempre fez essas... E fez a gente se perguntar sobre essas afirmações muito... se elas realmente tinham sentido e se você ia comprar aquela história. Então, quando eu comecei a ver dificuldade, eu comecei a estudar, né? Comecei a estudar, e aí, ao estudar todas essas questões, uma outra coisa que aí eu não consigo viver sem é a imagem, eu comecei a ver centenas de partos, centenas de imagens de partos, e livros de parto que tinham ilustrações de parto, e comecei a questionar as ilustrações horrendas, e nos vídeos apareciam às vezes outras coisas, e aí comecei a pensar sobre essas imagens, né? E eu assistia muito, porque também, assim, eu gosto, né? Trabalho já com fotografia, com vídeo, e aí ver essas produções também me davam tanto, me alimentava era o tipo de imagem que eu estava buscando na época, né? E aí, nesse período, eu passei eu estava trabalhando com paisagem. E eu não conseguia mais, efetivamente, me interessar por aquilo. Tinha textos, eu tinha uma bibliografia separada, porque eu ia fazer um doutorado sobre imagens de paisagem na arte contemporânea. Mas aquilo, depois que eu comecei a mergulhar nesse assunto, aquilo não me interessava mais, né? E aí comecei a pesquisar, a falar, mas, ok, isso tem um tanto de imagem sendo produzida, o que os artistas têm falado, o que têm produzido sobre isso? Porque, né, sou da arte. E aí comecei a ter uma dificuldade enorme de encontrar os sujeitos, na arte contemporânea, assim, mais, né? As imagens de parto, às vezes, estavam ligadas a imagens mais ligadas à antropologia, a culturas, né? E não nessa estrutura, no sistema da arte, né? Depois, no meio disso tudo, eu ainda pari 2 crianças, né? Aí, então, assim, tô fazendo um resumo aqui Então, em 2010, eu comecei a lutar para poder parir, pesquisar, enlouquecer nessas imagens, né? Consegui parir em 2011, e depois, no meu primeiro parto, aquilo foi muito intenso. Foi uma das coisas mais fortes, assim, que eu senti imediatamente, muito louco, mas eu queria parir de novo. Não era uma coisa que eu falei, não vou querer fazer nunca mais, era uma coisa que eu disse, quero fazer outra vez, né? Não vai dar para eu fazer muitas vezes, porque onde que eu vou enfiar essas criaturas, né? Mas chegamos a um número, né, de 2, que chegamos num acordo, estava bom aquilo. Então, em 2012, eu tive o Ivo, né? Primeiro foi o Otto, depois o Ivo. No parto E essas sensações, emoções e coisas que eu vivi ficaram muito fortes, mas eu não sabia como eu ia traduzir aquilo em trabalho, do meu parto, né? E aí chegou um momento que eu falei, eu quero fotografar o parto de alguém, porque eu quero produzir imagens. Quero ver como que eu faço dentro do... Né? Se alguém deixar, né? Assim, pedir, por favor, deixa eu fotografar seu parto, né? Coisa mais íntima possível, mas... E aí comecei, aí nessa época eu já tinha uma estrutura, já era conhecida na cidade, assim, por estar lutando e pesquisando, e eu já era amiga das doulas, as médicas que faziam isso já me conheciam, e eu fiquei muito próxima delas, assim, porque eu mostrava para elas também as imagens de parto na arte que eu comecei a pesquisar e conhecer, e elas começaram a ficar também muito interessadas naquele discurso, né, que eu estava ali pensando sobre aquilo. E aí elas começaram a identificar, assim, falar, fulana de tal, talvez, top.
talvez funcione. E aí comecei a conseguir fotografar, acho que foi a primeira, foi a Fernanda, eu acho que foi 2014. E foi um parto muito impressionante, foi um parto hospitalar. E aí, dentro desse quarto, eu tive várias conversas com ela anteriormente para criar uma intimidade, saber até onde que eu podia ir, o que ela gostaria de ver, o que não, né? Né? Esses limites também, que eu acho que é uma situação muito difícil. Eu nunca tinha feito fotos, feito fotografia, né, com uma situação e eu fotografava. As minhas fotos são todas pensadas e planejadas e estruturadas. Às vezes até desenhadas e esboçadas, para depois virar imagem. Então, era uma experiência que eu não tinha tido. Né? E aí, a primeira conversa falou, não, eu quero poucas pessoas. Eu falei, ok. No dia, no quarto, ela tinha... O pai dela era médico, ele era contra ela parir do jeito que ela gostaria. E no dia, ela foi autorizando as pessoas a entrar no quarto, entrar no quarto, entrar no quarto. Dentro desse quarto tinha um pai, o marido, a mãe, a irmã. Depois entrou o médico, o assistente, a pediatra, e a doula. E assim, era uma multidão. E um tanto da minha solução foi fazer essas fotos muito condensadas, onde as pessoas desaparecem e estão focadas nela, né? E porque também as relações entre as pessoas no parto que me interessavam muito. Fora que o lugar é pequeno e ou você tem uma grande angular foda, ou você vai tirar um pedaço só da realidade. Não tem como você tirar num quarto pequeno. Então, era uma restrição de equipamento. E aí, essas imagens, para mim, foram muito legais, assim, porque foi um parto que, por exemplo, muito emocionante. Depois do parto, o pai dela, médico, chorava de soluçar na sala de espera, porque ele se entregou e é uma situação que eu não esperava, né? Que a gente esperava uma situação de dificuldade, mas ele entrou debaixo do chuveiro com ela, no banheiro, e ele ficou encharcado. E ele se colocou naquela situação, tipo, de corpo e alma mesmo, e foi muito emocionante. Né? E todo mundo, e ela pariu lindamente, assim, sem nenhum, foi foda, assim. E aí eu fiquei com muitas coisas na cabeça, com frases que ela tinha falado. E aí, em 2000, demorei um tanto para entender. Depois fotografei um outro parto, como é que eu ia estruturar e organizar essas imagens. Porque quando eu fui tirar as fotos, eu não estava pensando numa série ainda. Eu fui tirar as fotos para ver como é que era poder fotografar. E aí era uma troca também. Ela cedia algumas imagens para o trabalho e eu dava as fotos do parto para ela, né? Era uma troca de favores, assim, né? Para conseguir imagens. Mas eu não sabia se eu ia usar ou não, né? E quando eu fui rever as fotos, eu comecei a pensar em criar narrativas e que fossem as minhas narrativas dessas histórias, né? Contar uma história a partir de um fragmento, porque não é possível contar a história inteira, né? Aqui eu estou contando verbalmente, mas nas fotos dos narrativas de parto, a primeira delas é coloca pra gente, da Fernanda. Me beija, meu amor, me beija. E essas frases são dela, né? Na verdade, aí. Essa foto que está em cima, então eu escolhi uma foto para ser uma foto que fosse mais ampliada, e essa narrativa fragmentada, e aí ela não está na ordem, ela está né? Tem até uma ordem, porque o último é a criança, né? É o olhinho dele, assim, como no mesmo enquadramento dela, né? Então tá misturado foto de casa, foto do hospital, tem o pai, tem o marido, tem a doula, mas é sempre muito sobre essa expressão, né? Sobre esse sujeito que tem uma autonomia e o foco é a mulher mesmo, né? Então, não aparece o médico, mas é um parto hospitalar, que tinha uma equipe enorme, mas para mim essa coisa
da potência desse sujeito que tem uma autonomia sobre seu corpo, toma suas decisões e se emociona e sente tantas coisas, porque são muitas sensações diferentes no parto, né? Não é só uma coisa, né? É um monte de coisa que vai e vem, é uma montanha russa, assim. E me beija, meu amor, me beija, era a frase que ela disse logo depois de parir, que ela segurou a criança, ela olhava para o marido e falava, me beija, meu amor, me beija, e ele, até ele entender que era para beijar, ele estava assim, atordoado, sabe? Foi uma situação que eu achei muito sensual, sexual, porque assim, ela segurava a criança e ela olhava para ele com um desejo. Eu acho que eu acho que assim, esse distanciamento que a gente fez, né, da maternidade, do parto, da sexualidade, está um pouco errado. Acho que tem muita coisa muito junta, muito próxima, assim, de dor e de prazer, das duas coisas, né? Situações. Por isso que a gente, eu acho que se sente tão violentado quando tudo isso é interrompido. Você se sente muito mal, porque é uma situação muito íntima, é muito sua, né? E ela ser atravessada por um outro sujeito que te diz uma coisa que você não queria ouvir é muito dolorido. E depois eu fiz o da Natália, né? É o próximo. Acho que são as duas narrativas que eu efetivamente imprimi e estruturei, né? Desse amor todinho a ela. Esse é um fragmento da... Ela cantava uma música durante o parto. A Natália tem uma voz, assim, maravilhosa. Era um parto de gêmeos e esse não me deixaram entrar no centro... não me deixaram entrar e depois me expulsaram do centro cirúrgico. Era um parto de gêmeos, durou muito tempo, o expulsivo ficou muito longo, e aí, numa das medidas de batimento, eles precisaram, né? Aí, isso que eu fiquei sabendo, né? Porque não me deixaram acompanhar depois que foi para o centro cirúrgico. Não deixaram ela parir no quarto, ela teve que se transferir, né? Era uma situação que eu acho que ainda em 2015 o hospital ficava desesperado, né? Com uma mulher ter uma decisão dessa, né? Então, a médica conseguiu me infiltrar no quarto e eu tirei, acho que, 2 fotos e imediatamente chegou uma enfermeira-chefe e olhou, falou, o que você está fazendo aqui? Vai embora daqui, me mandou embora. Mas eu fotografei, fiz muitas fotos no quarto durante o trabalho de parto, né, e da Natália. E ela cantava muito durante o trabalho de parto, e aí esses fragmentos, eu acho que, assim, para mim, essa coisa sonora do parto era muito forte, por causa, tinha a ver com, acho que com o parto, com o meu primeiro parto, com a associação que eu tinha feito da dor e do momento de pausa entre as contrações, com o silêncio e uma música ensurdecedora. Assim, eu não sou uma pessoa muito musical, mas essa coisa do som, em alguns momentos de emoção, ela é muito forte, assim, em mim. Então, ela cantar, para mim, era muito... E aí, esse é um pedacinho da frase que ela cantava, dessa música. Desceu o amor todinho a ela. Essa é a outra Natália. Esses são essa série Parto e Êxtase tem a ver com essas imagens que eu consegui, que eu tirava dessas mulheres em sequência, né? E aí comecei a pensar nessas sobreposições dessa mudança do rosto, né? Que é muito rápido. Do momento de dor para o momento de prazer, para o momento de alívio. Então, assim, e é muito interessante como é que esse rosto se modifica tão rápido, né? Eu queria mostrar um pouco dessa relação do movimento e da mudança de expressão do rosto da mulher, né? E sempre quando eu ia fazer essas fotos, ficavam essas fotos que pareciam, né, de um êxtase, que eu via, que eu fazia uma relação dessa boca aí se abrindo, dessa coisa meio... enfim, que eu acho que tem na arte, né? Essa relação dessa imagem dessa mulher com o rosto para trás, que está entregue a essa sensação de prazer, né? E Silêncio para Bento também tem a ver com o que aconteceu nesse parto, né? Bento é a criança que nasceu
E a Natália mandava o marido dela calar a boca o tempo todo, ele não podia falar. Então, assim, a gente respeitou muito, ela queria parir em silêncio, né? E ele falava, qualquer coisa que ele falava, cala a boca, Alberto. Era engraçado, assim. Então, é desse momento que é construído pela mulher, né? Ela é um silêncio para o Bento chegar, né? Esse dá para ver mais, que é o hospitalar, que tem a roupa, né, azul. O próximo é a Sabrina. A Sabrina, esse é a chegada do Ulisses. Depois eu fotografei a chegada não, Ulisses foi o último. Eu fotografei 2 partos da Sabrina. Eu acho que o Ulisses foi o primeiro, depois que é o Apolo. O Ulisses o despindo-se para Ulisses, também, esse é um parto domiciliar, esse é o banheiro, no banheiro dela, da Sabrina. Tem a ver com ela pedir no final, né, ela sentiu que estava na hora de ir para o banheiro e ela insistia para o marido dela tirar a roupa, porque ele ficava enrolando e postergando, sabe, a coisa de ficar de sunga, e ele não, e ela falava, André, vai tirar a roupa, André, vai. E, então, assim, isso ficou na minha cabeça quando eu fui construir, eu pensei nesse coisa mais poética, assim, dos despindo-se para Ulisses. E eu acho que tem, assim, eu tinha uma necessidade de ficar nua. Para mim, quando eu pensava em Paris, sempre era pelada. Assim, nunca... não sei se também assim, porque a gente tem uma relação com o corpo, né, nas artes, que a gente desenha tanto corpo, fotografa tanto corpo, que o corpo vira um objeto, assim, você fala, alguém vai ver meu corpo e fala, nossa, grande novidade, que eu já posei, já fizeram até quadro meu. Então, assim, nossa, que... Mas, às vezes, tem uma coisa do pudor, né, do corpo, mas para mim, para receber alguém, eu tinha que estar completamente nua. A primeira coisa que eu fazia, quando que eu fiz, né, nas 2 vezes que eu parei, que eu entrei no quarto, que me deixaram entrar no quarto, era tirar a roupa inteira. Isso, né, para mim era essa... não tinha uma... Eu achava bonita essa, né, ela querer que o outro também se despisse para essa chegada, né. Na verdade, porque eles iam para a banheira, mas eram, né, 2... Acho que era... Achei, enfim... Tem mais um dessa série, né? Que é a Natália, cantando para Beatriz e Fernando, que são os gêmeos, né? Esse tinha usado uma das imagens e aí fiz essa outra com essa sequência dessa boca se abrindo, né? Desse olho revirando. Eu achei... eu gosto muito essa luz desse quarto, desse hospital, era linda, assim. Era no final, era depois das 4 da tarde, sabe? Tava uma luz muito bonita. Mas, né, a fotografia, né? Quando a luz não tá boa, a gente faz ela ficar. A gente bota um filtro que esquenta a imagem. Nossa, aonde que eu fui parar? Não, é isso mesmo, né, que você perguntou. Tô voltando aqui na pergunta para ver se eu não fujo do... E aí, o que aconteceu foi, depois que eu fiz essas 2 séries, que eu me senti um tanto pronta para falar do meu próprio parto. Porque até então eu fotografava e efetivamente usava, né, o que eu ouvia, o que eu sentia, o que eu presenciava para estruturar essas imagens, os títulos, que para mim essas 2 coisas estão muito... O trabalho, ele funciona com o título e a imagem, né? Assim, para mim essas coisas vêm um pouco juntas e para criar o sentido da obra, né? E aí, quando... E aí eu vou voltar um pouco no meu parto, né? Essa sensação... Quando eu saí do primeiro parto, a sensação mais forte para mim era do som e que eu associava, né? A contração a um som muito ensurdecedor, um rock absurdamente rápido e muito difícil de ficar muito tempo naquela situação. Para mim era uma coisa que me perturbava, né? E depois um silêncio absurdamente gostoso e delicioso entre as contrações e que
realmente, assim, onde eu fechava o olho e me entregava, assim, para esse um silêncio maravilhoso, assim, um mergulho num vazio muito bom, né? E assim, essa coisa intermitente, né, da contração e pausa, me faziam tanto esse pensar esse ritmo. Quando a contração vinha, eu pensava, mas daqui a pouco vai vir o silêncio gostoso. Aquele, né, esse meio transe, né, tanto que assim, eu nem me lembrava de quantas pessoas nas fotos. Aí eu resgatei as minhas fotos, as fotos dos meus partos, que eram feitas assim. Eu pegava a câmera, organizava lá enfim, né, que eu tinha medido ali na hora, entregava a câmera profissional, mas assim, entregava a câmera para o meu marido, para a doula, e aí eles tiravam as fotos, né? Então, eu não tinha muito controle da imagem, assim, tive o controle, né, do dispositivo só. E aí, quando eu fui revisitar essas fotos, eu tinha revisto, comecei a pensar que a solução era um vídeo e não uma série de fotos, né? Porque eu queria incluir essa sensação sonora na obra, né? E a outra coisa foi o parto do segundo filho, que aí que foi um parto muito, assim, os dois foram rápidos, né? Assim, mas o do Ivo, ele foi, eu queria sentir de novo essa montanha russa. Mas rapidamente, quando a contração começou a vir, eu falei, já senti 3 vezes, tá ótimo, vamos parar agora, tá bom já. Então eu lembro de decidir que ia parir mesmo, que estava bom já de eu sentir de novo, eu já tinha sentido de novo o que eu queria. Então foi um parto muito rápido. Depois que eu consegui entrar no quarto assim do hospital, porque eu tive um problema na entrada da autorização lá. Então, eu entrei e no parto dele era uma outra médica, porque a primeira médica eu tinha deixado de atender parto. Então, era uma outra médica e essa médica, ela fez um ambiente para o meu parto, assim. Não foi uma coisa conversada, eu nunca quis música, porque eu realmente não sou uma pessoa musical, em alguns momentos a música me perturba mesmo, eu não consigo fazer outras coisas, ou eu escuto música, ou eu cozinho, sabe assim? Eu gosto de escutar, mas aí eu só faço isso. Eu não... tem alguma coisa que impede. Então, assim, no parto eu nunca levei som. E o que ela fez foi, ela apagou as luzes todas do ambiente, deixou só umas luzes que eram no chão, assim, sabe? Então ficou uma meia luz, e eu estava no colo do meu marido, assim, né? Numa posição que não é muito, né, normal, assim, meio estranha das pernas e tal. E ela colocou e estava assim, eu decidi que estava no expulsivo, que eu ia parir. E ela colocou, eu não vi, mas ela colocou eu senti uma coisa quentinha, assim. Ela colocou uma toalha quente embaixo, no períneo, e eu não senti o círculo de fogo nesse parto. E quando eu senti que ele estava descendo no canal, eu senti uma coisa muito gostosa. Eu senti uma sensação muito boa. Eu fechei o olho, assim, eu não vi... Porque o Otto, eu vi ele... O primeiro, né? Eu vi ele com a cabeça só para fora. Eu estava olhando, eu queria ver como é que funcionava. Eu queria, né, ter experiência completa, visual. Então, eu vi, por exemplo, o Otto com a cabeça para fora e ele abriu o olho e olhou para mim, só com a cabeça para fora. Então, assim, e o Ivo não. O Ivo, porque era tão boa a sensação deles passando pelo canal que eu me entreguei, assim, não precisava da imagem, né? Então, eu queria sentir o corpo mesmo. E aí, assim, eu tô racionalizando, né? Porque na hora foi só uma coisa assim, fechei o olho e quando eu vi ele já estava no colo, assim, né? E eu não senti o círculo de fogo, era uma coisa que eu estava
esperando, porque o primeiro foi assim, né? Mas não veio. Então, o final do vídeo tem a ver com o parto do Ivo, e o começo do vídeo de intercalar, né? E aí a solução que eu fiz de imagem, né? Tem a ver um tanto também com esse vídeo que eu fiz, que chama Fotográfica Memória, em 2001. Porque o Fotográfica Memória, eu recuperei umas imagens que eu tinha minhas, de 0 até 3 anos. E eu animei essas imagens junto com uma música que me marcou quando eu era criança, nesse período. Que eu não tenho uma lembrança clara desse período, desse lugar onde eu vivi, mas essa música que tem no Fotográfica Memória, que é uma música que chama It's a Small World, ela foi muito forte para mim na minha infância, assim. E aí no Fantasy Birth Memory eu fiz mais ou menos o mesmo. Peguei essas imagens dos partos, misturei elas, então tem foto do primeiro, do segundo. Eu reconheço, né? Porque eu sei um tanto o que é o quê. E aí tive que organizá-las também visualmente, porque elas tinham cores diferentes, né? Então, algumas eram no banheiro e as luzes eram muito azul, esverdeada, então eu tive que botar filtros nas imagens. Só que eram fotografias, né? E aí a solução foi pensar essa questão do som e da imagem terem um acordo entre eles, né? Então, quando está na ausência do som, você ouve um coração bater e a câmera faz um traveling assim na foto, bem devagarzinho, lento, assim. Você vai vendo bem devagar a imagem. E de repente isso é interrompido, que é a minha sensação com a contração era essa, que de repente aquele silêncio maravilhoso era interrompido por um barulho ensurdecedor. E aí eu usei um rock, eu até pedi autorização para a banda, porque eu pesquisei muito banda de hard rock, assim, de mulher, porque eu não queria que fosse, sabe, um cara berrando. Então, assim, nessa época eu até conversei com uma aluna que estudava essa coisa de música, de rock feminista, hard rock, e aí ela me deu várias indicações. Eu fiquei meses ouvindo um monte para conseguir decidir que som era esse, bem assim, que poderia entrar, né? E aí, quando tem essa parte do rock, as imagens elas saltam, né? Elas pulam, elas quase assim, que aí eu vou botando, intercalando um minuto, elas se repetem, porque eu acho que a contração era essa coisa muito né, você vai e volta, você acha que vai acabar e volta, acha que vai acabar e volta do começo. E aí o que vai acontecendo é que isso vai ficando, né? Aí eu fiz um timeline lá, eu tinha assim, um pedaço bem grande de silêncio, um pedaço pequeno de contração. E aí isso vai se invertendo, que é como acontece no parto, né? Você vai ficando cada vez mais com mais contração e menos períodos de respiro, né? Até que no momento final, aí tem a ver com o parto do Ivo, né? Fica tudo escuro e tem o som de uma mulher em orgasmo, assim. É um som mesmo que eu peguei. E logo em seguida, um barulho de uma criança chorando, né? Que não é verdade, porque nenhum dos dois chorou, mas... enfim, era o jeito de eu identificar esse nascimento, assim, né? Eles não tiveram aquele choro de novela, né? Aquela coisa. Não aconteceu nada disso. Assim. Eles simplesmente deram um gemidinho, olharam assim, mas nada. Ninguém bateu neles, né? Que bom. A arte, né, Clarice? A gente também simula determinadas estruturas para contar uma história. A gente está desenvolvendo uma narrativa. E aí, enquanto você está falando, eu estou pensando muito nessa relação arte-vida, né? O quanto que quando a gente está falando de maternagem, a gente está falando da gente também, né? E tentando escrever nossa história, essa coisa da escrita de si e da relação com o outro. E aí eu vou tentar encadear na terceira pergunta, que seria quais são as estratégias como mãe para realizar a produção artística e a produção acadêmica, porque a gente
Nós aqui somos mães, né? Nós 4 aqui somos mães. A Elisa é uma mãe de criação, mas é cria, né, Elisa? Então, assim, pra gente, mais ou menos, a gente, a gente tem uma dificuldade grande de conseguir produzir, né? Porque é um universo, é um outro universo, assim, que é aquela. Como que faz? Quais são as estratégias possíveis, né? Para realização acadêmica e artística. Aí eu acho que você podia tirar, né? Não sei se daqui a Vou pouco a gente, tirar. a Vou gente tirar que a volta. gente volta. Uhum. Bom, demorou um tanto para eu me organizar para a criação, assim, né? Quando eu estava, isso é uma das coisas de eu ter eu fotografei 6 partos, mas eu acho que eu perdi 3 e começou a ficar muito complicado essa coisa de o último parto que eu fui, eu fiquei muito decepcionada porque é de uma amiga muito amiga minha e só que ela demorou 3 dias, né? Aí é difícil para ela e eu não consegui 3 dias de pessoas para me cobrir foi impossível. Então, no primeiro dia eu fui, à noite eu fiquei, no outro dia eu fui, aí nessa noite eu não tinha quem me cobrisse, porque tem uma relação que é de acordo, né? E eu não tenho pai, mãe aqui para ficar no meu lugar com as crianças, nem irmã, né? Não tem família aqui, então eu tinha que pagar alguém, e aí fica meio dispendioso, assim, né? E tem um tanto que é difícil, né? Você fala, não, então eu vou ficar 3 dias imersa nesse lugar, e minha casa, meus filhos, tipo, não, né? Então são situações difíceis, né? E eu demorei assim, eu fazia trabalhos artísticos e tal, e aí quando eu fiz a proposta de doutorado, bom, tinha essa demanda de fazer o doutorado, que é meio óbvio para, né, uma professora universitária, depois que eu tive os meninos e que eu tinha um assunto, né, quando eu comecei a não encontrar na arte as referências, eu falei, bom, em algum lugar elas estão, eu vou ter que pesquisar. Ninguém mais pesquisa, então vou ter que ser eu, né? Porque não tem ninguém pesquisando imagens de parto. As questões sobre a maternidade comecei a achar foram as primeiras, né? Maternidade e arte, os textos em inglês, né? Não achava texto aqui. Tinha texto da história falando da maternidade. Tinha um texto da Dulcina, feito aqui no NEG, no Caderno Espaço Feminino, sobre a questão da criação da artista, falar sobre isso no sua... Mas ela pesquisa artistas daqui que nem tem uma projeção efetivamente nacional. E aí fiquei nessa... Então, assim, aí eu comecei a investigar e aí, em algum momento, eu consegui encontrar Eu encontrei a Birthrights Collection, que é a única coleção que tem, né? E aí, quando eu encontrei a Birthrights, falei, ok, então tem uma coleção, tem um objeto que eu posso estudar, né? Entrei em contato com a Ellen Knowles, eu comprei uma obra da Ellen Knowles, inclusive. Comprei a obra, eu comprei o livro, porque eu fiquei encantada, né, com aquele sujeito que fez uma curadoria, que fez uma coleção sobre aquilo que eu queria, né? E comecei, aí realmente consegui estruturar. Mas, e consegui, né, uma licença do... Então, assim, eu consegui fazer essa pesquisa porque eu consegui uma licença na universidade para ir fazer o doutorado, então eu consegui mergulhar nisso mais, né? Aí, assim, dentro, né, dessa questão, dessa estratégia domiciliar, nunca foi muito um problema essas crianças irem para a escola na minha cabeça, não. Isso sempre foi uma situação... porque eu sempre pensei, bom, antes de ser mãe, eu era artista, era professora. Eu não ia abdicar disso.
Porque antes de me apaixonar por eles, eu era apaixonada, sou apaixonada por esse outro sujeito. Eu não queria abandonar ele. Eu entendi que eu podia tirar altas e depois eu voltar, não tá de altas. Eu não estava, entendeu? Isso nunca foi uma opção para mim. Então assim, sempre foi tranquilo, assim, pensar, não, ele vai encontrava né, o espaço que eu achava mais adequado, onde estavam as pessoas, e tinha um espaço que eu não tenho, né? Eu moro num apartamento, então eu encontrei uma escola que tinha um quintal maravilhoso, com jabuticabeira, que plantava, que os meninos tinham relações com, né, coisas que eu não sabia, de pedagogia, que eu não tinha conhecimento, né? Era uma escola que propiciava muito essa coisa das sensações, de um estímulo, de uma autonomia. Então, tinha um dia que eles aprendiam a lavar roupa. Era uma confusão, uma festa. Então, assim, era um lugar onde eu me sentia muito segura de deixar ele lá das 9 às 5, 6 da tarde. Então, eu usava essa estrutura que é mais próxima, que é essa escola integral, que é mais próximo do que acontece nas escolas públicas no exterior, né? Porque aqui a gente tem esse sistema que é de meio período, a maioria das escolas e creches, e que impossibilitam tanto de mulheres, né, fazerem o que gostam, ou trabalharem se possível, ou sei lá, né? Porque eu acho que tem um tanto de realização no trabalho que eu tenho, que de repente, né, eu acho que, enfim, para mim, não teria como viver sem isso, né? Acho que uma das coisas mais difíceis, assim, para mim, quando eu tive o Otto, foi, de repente, porque, assim, um dia eu estava na sala de aula com 30 alunos, aí na sexta-feira, que não foi na quinta, na sexta, eu entrei em trabalho de parto, eu achei que não ia parir naquele dia, porque, né, eu achei que ia demorar 3 dias para parir. Mas não, né? Parei na sexta-feira. Mas o meu papel para tirar a licença era na outra. Eu achei que eu ia chegar a 40 semanas. Na minha perspectiva maluca, eu ia, entendeu? Mas eu tive ele com 38 e 2 dias, me pegou de surpresa. Assim, não foi normal, né? Tipo, tava na hora. Mas eu não sentia nada, não tinha. Então, assim, e aí de repente eu estava em casa sozinha com a criança, não tinha ninguém. As pessoas têm agora eu queria que as pessoas me visitassem. Eu não sou a mãe que quer isolar do mundo, porque tem mãe que quer se isolar, né? Que até se sente invadida, né? Eu queria as pessoas irem lá, mas ninguém ia, eu não tinha com quem conversar, só com o marido, mas a gente falava só do quê, né? Só do xixi, do cocô, falava de coisas, né? Que a gente fica falando só desses assuntos. Então, assim, foi quando eu queria muito voltar né, para a sala de aula, para os alunos, isso tinha muita falta do trabalho, né? Então, quando com 6 meses eu volto, e aí o Paulo diminui a carga horária de trabalho, e aí eu tenho a sorte de ter alguém que divide e compartilha essas situações comigo e que topa ganhar menos. Uhum. Porque eu acho que também a nossa relação foi construída um tanto assim, né? Porque quando eu venho, ele vem sem nada. Uhum. Ele vem comigo, né? Uhum. Inclusive, ele foi extremamente criticado nas universidades, nas faculdades particulares que ele dava aula em Brasília, né? Tiveram coordenadores que falavam para ele: você é louco de deixar o seu emprego, porque, né, essa é uma estrutura que é pensada que a mulher deixa de trabalhar e ela acompanha o marido. Todo mundo acha lindo. Ai, que maravilhoso. Aí esse sujeito, na verdade, ele estava exausto daquela estrutura, situação, ele não estava satisfeito, e aí ele deixa e ele é criticado, porque ele fez uma coisa que não era correspondente do ponto de vista, né? Então, assim, então construiu dessa forma, né? Então, assim, então tem uma reorganização do ambiente de casa, de função, que precisa funcionar para a gente conseguir ser divertido estar com a criança, porque senão fica só torturante. Você não consegue ter lugares de prazer dessa situação. Porque é sempre uma obrigação, só você, né, eu imagino assim, teria que pensar outras estruturas sociais, culturais, de organizações,
para que não só uma estrutura, né, de uma outra pessoa estar compartilhando, mas ter... Então, assim, eu acho que, assim, para mim, a escola sempre foi uma estrutura que se organizava para isso, né? Então, os meninos sempre, de muito... O Otto foi com 10 meses, que aí batia com janeiro, né? Porque ele nasceu em março, então batia mais ou menos com essa data. E o Ivo foi antes, porque daí o Otto já estava lá. Então, o Ivo foi com 7 meses, inclusive foi maravilhoso, porque o Ivo não queria comer comida, nada, se eu tivesse junto. Ele só queria peito. Ele não queria experimentar, ele cuspia. E quando ele foi, milagrosamente, ele começou a experimentar, entendeu? Ia comer outras coisas. Estava na época que ele precisava de outros tipos de alimentação, de alimentos, né? Então, me ajudou muito, assim, na introdução alimentar do Ivo, a escola, porque se não tivesse a escola, assim, é ilusão, né? Obviamente, alguma hora ele ia comer, mas tirou um tanto dessa demanda, assim, das minhas costas, das nossas costas, né? Porque é muito decepcionante se organizar e fazer toda uma, né? Ah, vai experimentar agora tal coisa, a criança cospe na sua cara, né? Então, assim, tem uma redistribuição de tarefa, né? De divisão de tarefa que torna possível, né? Agora, na pandemia, foi tudo por água abaixo. Era essa pergunta que eu ia fazer agora, que é como é que faz, então, nesse momento pandêmico, porque é isso, né? Foi tudo por água abaixo. Como é que a gente conseguiu estruturar nossas estruturas, que nós criamos, né? Criam-se redes de outras maneiras. E como é que faz? E aí já pode falar um pouco também do trabalho Reading Trap, que eu posso abrir daqui a pouco, mas enfim. Então, antes de entrar lá porque foi no finalzinho de 2020 que eu fiz, mas aí o que acontece? Eles tinham uma estrutura, né, organizada de alguns dias no integral e alguns dias só à tarde, e aí a gente revezava, né? Mas foi possível também porque a gente teve um momento mais difícil, onde o Paulo trabalhava em Goiânia e em Anápolis. Então, ele tinha que ir e voltar, ir e voltar. Mas nos últimos 2 anos, ele conseguiu voltar a trabalhar só em Uberlândia. Então, facilitou um tanto. Mas ele era 40 horas, né? No começo de 2020, esse era o contrato de trabalho. 40 horas em sala de aula no ensino médio. E eu na universidade. Então, eu conseguia, como a universidade tem curso à noite, eu conseguia fazer, ele ficava à noite e eu ia para a universidade, né? Então, a gente conseguia organizar assim, porque ele tinha praticamente todas as manhãs, algumas tardes. Eu tinha algumas tardes e as noites. Então, a gente se organizava dessa forma, né? Tinha sábado também, já cheguei a dar aula sábado de manhã. Também, para mim, eu não tenho problema, não. Eu trabalho no sábado também, de manhã. Se na quarta tarde eu tenho folga, eu fico assim, sempre eu falo assim, eu preciso tirar quarta tarde, não tem ninguém na rua, o clube é vazio. Era, né? Era maravilhoso você poder sair num dia que não é normal, né? Então eu trabalhava sábado de manhã tranquilamente, sexta-noite, adoro esses horários estranhos. E aí, na pandemia, a gente não conseguiu reorganizar o trabalho, porque ele já tinha um compromisso das 40 horas. Então, ele continuou com as 40 horas. E aí foi um caos, porque eu fiquei com a jornada, sei lá, se é dupla, tripla, quádrupla, porque são 2 crianças, de manhã e à tarde, depois de um tempo, começou a escola deles. Só que aí eu tenho um tanto de sorte que os meninos estão já numa idade que... Bom, são 2, então tem um período tem sempre um pedaço que eles brincam muito e se organizam como dupla, né? E inventam coisas. E isso é uma coisa que eu acho que tem a ver com uma estrutura familiar de artista, sabe assim? Que tá o tempo todo
dando possibilidade, que tem um ateliê absurdo. O Paulo trabalha com desenho, aquarela, pintura. Então, assim, a quantidade de pincel, de estiletes e papéis diferentes e de quadrinhos e de imagem na casa é muito grande. Então, eles começaram a criar situações entre eles eu estimulo muito, porque eu acho que tem um tanto que, assim, para você se encontrar, você tem que explorar e mergulhar em coisas, né? Então, no começo, assim, eles... um tanto era organizar e sistematizar essa rotina, né? Eu me sentia muito, no começo de 2020, como a secretária das crianças, porque eu tinha que organizar o horário disso, o horário daquilo, e a gente criou uma estrutura onde, né, na verdade, tudo ficou virtual. Então, eu me sentia completamente sufocada com a casa tomada pelo mundo inteiro, né? Porque a aula de taekwondo era aqui dentro de casa, a aula de balé era dentro de casa, a minha ginástica era dentro de casa, a aula de inglês era dentro de casa, a escola era dentro de casa. Parecia que eu tinha sido, que assim, meu espaço domiciliar tinha sido completamente invadido por todo mundo. Assim, né? Não é possível andar com trajes inapropriados dentro da sua própria casa, porque as câmeras estão abertas, tem um no quarto, um no ateliê, uma sala, não sei aonde. Então, assim, mudou tudo, né? A gente não tinha equipamento para todos, então eu também impus um tanto na escola que um ia assistir a aula das 2 às 4, não, sei lá, um assistia uma e o outro assistia o outro bloco, e o resto que faltava eu fazia com eles, eu fazia a atividade que faltava com eles. Porque era uma forma de eu colocar um limite na escola, só que a escola é meio um lugar sem limite, sabe? Ainda mais quando ela está dentro da sua casa, elas acham que você é escrava dela, que você deve fazer tudo, né? A escola está acostumada também, e é isso eu descobri, já tinha descoberto isso há uns anos atrás, com estruturas familiares que são muito diferentes das minhas, com muitas mulheres que largaram seus empregos e que só fazem isso. Então, uma das professoras uma vez me confessou, né, mais de 50% das mães aqui, Clarice, porque eu falava, não é possível o que está acontecendo, não é possível que essas pessoas não tenham mais nada para fazer do que ficar conferindo se você escreveu algo, sabe assim? Ela falava, aí uma vez ela me confessou, mais de 50% das mães aqui nessa sala de aula, elas só fazem isso. Elas não têm trabalho, elas não trabalham. Então, e tem algumas mulheres e mães que já me confessaram que depois de largar era muito difícil voltar. Por exemplo, tinha uma mãe pesquisadora que depois que ela largou o grupo de pesquisa e o laboratório de biologia onde ela estava, depois de 5 anos, eles não aceitavam mais o retorno dela. Então, ela não tinha mais lugar, porque ela era uma pessoa que era pesquisadora. Então, são situações muito difíceis, né? Então, O sistema, né, patriarcal sendo engolidor das mulheres e colocando elas nos lugares do doméstico, né? Eu tô achando muito incrível porque você tá falando dessa coisa do público tomando o lugar do doméstico, né? O público se tornando privado, a gente sem espaço de vivenciar a vida privada. E eu vivencio uma experiência muito parecida com a minha filha, mas a minha filha é muito mais jovem do que os seus filhos, e eu não consigo fazer as atividades escolares. Eu simplesmente já falei com a professora, não rola. Eu tenho um dia da semana que eu consigo fazer. Os outros não vai dar. E é uma loucura, de fato. A gente não, né? A gente não tem. Enfim. eu tive assim casos da professora me ligar para justificar por que era importante. Eu falava assim, olha só, muito importante, mas vocês estão me mandando uma coisa que vai precisar do meu celular. Meu filho não tem celular. Era um aplicativo que ela queria que eu entrasse e ficasse fazendo vídeo com a criança falando inglês. Não é adequado, estamos numa situação pandêmica, não estamos numa situação normal. Isso aqui não é a normalidade. Isso não vai acontecer. Se você quiser tirar os 2 pontos, nem vai fazer diferença.
E tem um tanto que elas assustam, né? Porque, na verdade, tem muito pai que, na verdade, quer saber quanto tirou, tem uma demanda e uma punição por não ter tirado a nota total. Ainda existe uma estrutura que demanda de uma criança igual FAO, né? Uma efetividade, assim, né? Não, eles não sabem o que caiu na prova, o que o filho respondeu. Eles não conferem, porque isso é uma coisa que aí eu faço. Eu organizo com eles, eu não me interessa quanto ele tirou. Eu quero saber o que ele não conseguiu compreender, como é que eu posso ajudar ele a compreender aquele conteúdo que ele errou a questão. Quanto ele tirou, assim, e comecei a ver que essas estruturas, na verdade, assim, né? De novo, né? Eu sou esse sujeito que estou eu, mais umas 2 ou 3 professoras da universidade, que são mães e que são das turmas dos meus filhos, que têm uma preocupação um pouco diferente da educação, do ensino da aprendizagem, e que querem outras coisas com a escola que não essa demanda de efetividade, né? Então, Conteudista, né? É uma coisa mais do processo. Eu fiquei eles pensando. colocam, e é engraçado, porque não é uma escola conteudista, é uma escola que trabalha com processos, só que esses pais colocaram lá porque é famoso a escola. Eu fiquei pensando muito como a arte como um refúgio dentro desse lugar pandêmico, né? Como que ter um ateliê dentro de casa e vários papéis e como que nossa sociedade não estimula esse tipo de contato com material Outro dia, artístico. eu vi uma mãe falando porque o menino não tinha tirado, não tinha estudado para a prova, e ele desenha o tempo todo e faz cartoon, e é da turma do Otto. Ele faz quadrinhos, sabe assim? E aí ele estava reclamando durante a aula que a mãe proibiu ele de fazer quadrinho porque ele não estudou para a prova. Eu falei, que lugar é? O que está acontecendo? A mãe compreender também o processo da criança, né? Então, assim, tem um tanto, fala assim, as crianças estão em sofrimento porque tem pais horríveis. Sim, tem pais que não estão preparados, né, para a execução Que não do conseguem cuidado. entender que a criança tem um prazer e você Sim, priva ela daquele prazer, sim. você vai fazer o quê com essa criança? Bom, então, provavelmente é o que fizeram com você, mas assim, sério, você vai repetir? É um ciclo vicioso, né? Nossa! E aí Complexo. o que aconteceu é que eu vi que eles se refugiavam muito dessa coisa da arte. O Otto criou um personagem no começo da pandemia e ele escrevia quadrinhos, assim, tem uma pilha dessa altura de páginas e páginas de quadrinhos dessa história de um personagem que chamava Senhor Minhoca. E ele escrevia, ele desenhava, escrevia, desenhava, escrevia, desenhava, escrevia, desenhava, escrevia, um negócio assim. E eu achava muito bonito de ver esses mergulhos, né? E efetivamente eu sentia falta do meu mergulho de artista, como artista nessa situação. O que eu ia fazer diante dela, né? E aí quando eu vi quando eu vi a residência, eu falei assim, vou me inscrever, porque assim, tem uma coisa que eu não me sentia nesse momento, que eu me sentia a secretária das crianças. Eu sabia que eu tinha mais capacidade do que aquilo. Eu queria fazer outras coisas e eu queria me sentir satisfeita com as coisas que eu fazia, porque só imprimir, corrigir a atividade, tem um tanto que eu gostava, assim, gosto de apresentar para eles alternativas sobre a história do Brasil, né? Reflexões diferentes, obras de arte, porque aí tem muita coisa aqui em casa, então, assim, gostava sempre de compartilhar coisas, conversar com eles sobre essas questões, mas me sentia não produtiva, porque não estava produzindo como arte, não estava dando aula, porque demorou para a gente voltar, né? E, na verdade, eu vi uma impossibilidade mesmo de eu ir para uma sala de aula e organizar um sistema vivendo o que eu estava vivendo no meu dia a dia. Isso era muito impensável, né? E, somado a isso, eu estou na coordenação de curso. Então, tinha uma demanda burocrática que nunca, na verdade, parou. Só que eu tive que organizar ela para fazer em horários onde não tinha aula nenhuma aqui, né? Então, tinha as reuniões de colegiadas, reuniões de conselhos superiores da UFO,
Em algum momento isso ficou exaustivo, muitas até resolver voltar e como que ia voltar, aprovar as resoluções e tudo uma coisa burocrática extremamente chata, muito legislativa, sabe assim, aquilo me deixava completamente esgotada, assim, as reuniões de 6 horas seguidas no Conselho Superior, decidindo o parágrafo 2 do, sei lá, do artigo 1, sabe assim, eram umas coisas. E aí eu falei, bom, eu não consigo dar aula, porque eu não consigo organizar uma sistemática. Porque a aula aqui foram em 9 semanas. Era muito curto o período, com mais aulas. Então, e era facultativo. Eu já estava com a coordenação, então eu sabia, eu tinha uma demanda enorme, e que assim, eu sabia que eu estava trabalhando, mas tinha um pedaço que faltava, assim, né? E aí comecei a pensar de usar, né, esse espaço da casa como um espaço de usar as crianças nesse caos caótico e no trabalho artístico, né? Então, comecei a pensar nessa situação, né? E aí foi que nasceu essa ideia do Hiding Trap. E aí eu me inscrevi na residência para trabalhar. Eu acho que eu fiz uma inscrição em agosto ou setembro, pensando, bom, em outubro eu faço. Foi outubro, foram 3 meses que eu planejei assim na minha cabeça, né? Outubro, novembro e dezembro que eu tirei essas fotos, né? E aí é meio dessa relação dúbia da maternidade, da situação com as crianças, né? De às vezes, né, ficar como observadora da brincadeira e tentar se esconder para ninguém ver, e é uma coisa que é uma experiência divertida, que você finge que não está vendo os dois jogando carta e argumentando, e é muito divertido ver 2 crianças brincando, e às vezes você se vê ali nos seus discursos, nas suas afirmações, você vê ele repetindo, né? Algumas questões que você fala para eles, assim, e eles replicam, né? Mas também dessa armadilha, né? Desse lugar onde você fica, que você está escondido, mas você está isolado, você não consegue sair, você está preso, né? Então, essa série Hiding Trap é sobre essa dualidade, né? Porque brincar de esconder é divertido, mas ficar preso numa armadilha é muito ruim. E a maternidade, para mim, é um tanto isso, sabe? Esse lugar. E de não caber, né? Porque eu fico tentando. Meu corpo é muito grande para caber nos lugares, né? E aí, isso é uma coisa que eu redescobri na pandemia, né? Que é brincar de esconde-esconde com eles. E, tem um monte de lugar muito legal de esconder que eu não caibo, né? E é estranho, né? Você tá. E aí, essas situações eles se divertiam muito, assim, porque era um jeito de eu fazer um trabalho artístico, de eu estar com eles, mas de eu também falar desse lugar difícil, doloroso, né? De invisibilidade, porque então tem hora que eu apareço, tem hora que você tem que dar uma procurada, porque parece que não vai, né? Desaparece. E né, que não é, acho que assim, a maternidade são muitas emoções diferentes e relações diferentes que você vai construindo, porque são, na verdade, assim, no meu caso, são 2 sujeitos, né? Eles são distintos, né? Você tem que ter atitudes diferentes. Com um você faz uma coisa, com o outro você não pode fazer o mesmo, porque não é o mesmo sujeito, entende? E aqui eu tenho um que eu tenho que falar, desce, pelo amor de Deus, e o outro eu tenho que falar, pode subir. Porque um é mais né, corajoso, assim, meio. E o outro, ele precisa de um estímulo, assim, né? Então, não dá para ser a mesma pessoa. São coisas diferentes, né? E Exato. você também tem que reagir a esses sujeitos, né? Então, às vezes, quando eles são violentos com você, você também tem que você tem que mostrar que tem um limite, né? Porque tem situações, né? Que às vezes você tem que impor, né? Eu tô aqui numa aula, você não tem autorização de vir aqui e invadir esse ambiente, porque
como eu fiquei muito tempo só com eles, né, eles sentem que tem uma liberdade comigo. Então, às vezes, né, eu tenho que também colocar. E eu vejo que eles também têm se organizado para isso, assim, né? O mais velho fecha a porta quando tem a aula. Às vezes, quando eu entro, ele fecha a câmera porque ele não quer que eu apareça. Então, ele também vai entendendo que tem, né? Cada um tem uma individualidade, tem uns limites que tem que ser, né, ser organizado. Você não pode... eu não estou aqui só para você, estou aqui por você, mas você tem a sua hora e a minha hora. E em 2020, para mim, assim, a minha hora, eu estava assim, buscando, não sabia como encontrar, né? Quando eu fiz o trabalho, eu me senti muito satisfeita porque eu vi que, assim, eu conseguia, para mim, assim, nas imagens, eu conseguia organizar as duas coisas muito misturadas, dessa dificuldade e também dessa facilidade. Porque, não sei, assim, em alguns momentos também acho que a maternidade era esse lugar onde eu me escondia também, assim, fosse bom. Eu tenho essa demanda enorme materna nessa casa por causa dessa situação que não é só pandêmica, mas política. Então eu não vou dar aula. É Uhum. impossível nessa situação que esse país está passando nesse momento, eu ser coordenadora, eu fazer pesquisa, publicar, porque eu também estava escrevendo um capítulo de um livro que vai sair agora, e essa estrutura da universidade também tem um problema. Ela Uhum. não funciona, essa demanda. Então, também a maternidade me botou um limite lá de colocar um limite do trabalho também, né? Que eu acho que se você deixar a universidade também, ela toma um espaço enorme, assim, de demanda, né? Então, eu vejo uma dificuldade, assim, dos colegas. Elas falam, não, vou fazer, vamos marcar reunião à noite, que para mim é mais, que à noite eu tenho liberdade. Ah, não, eu durmo às 8h30 da noite. Horário de mãe, né? A gente espera a cria dormir e trabalha à noite, a maioria das vezes. É muito louco, porque o nosso curso noturno funciona até às 10h30, tá? Olha só. Mas o colega não pode reunir com você às 8h30 da noite, porque ele vai dormir. Então, você tem que reunir com ele às 2h da tarde, junto com duas crianças. Porque, entendeu? A Então, residência, Clarissa, ela durou quantos meses? 3 meses. Foram 3 meses mesmo, né? 3 meses. E você gostou de fazer? Eu gostei porque o que acontece? Eu tinha a ideia da série. Eu tinha feito umas coisas assim no celular e tal. Falei, eu acho que isso acho que vai ficar interessante. E ela me colocou uma meta, um compromisso. Porque tem muitas vezes assim, né? Ainda mais nessa situação pandêmica, você fala assim, depois eu faço. Tem um vídeo, por exemplo, que no começo da pandemia a gente fez uma performance em família num evento de dança aqui como é que chamava? Eu não vou lembrar o nome do evento de dança com crianças e tal, e a gente apresentou uma performance, nós 4. E eu falei, nossa, foi muito legal, vou fazer um vídeo, vou fazer uma videoarte, vou reensaiar isso em casa, né? Até hoje eu não fiz. E aí eu acho que assim, a residência me colocou, eu escrevi um texto, eu mandei para a Lenka Clayton, eu organizei, ela me mandou um e-mail, né, confirmando que eu faria a residência. Aquilo me deu uma sensação de que eu estava em trabalho. Naquele momento, eu ia fazer a minha residência, eu ia fazer minha série de fotos, né? Eu sei que fui eu que estipulei os 3 meses, de que data a que data, tudo isso. Eu estruturei esse pedaço. Mas eu tinha uma demanda efetivamente assim, que era um compromisso que eu tinha feito com outro sujeito e que também né, que me envolvia assim, de uma demanda para mim, mas me colocou numa obrigação, sabe? Que é
diferente por exemplo, desse vídeo que eu não tenho essa obrigação, acho muito, né, quero fazer, e aí fica, quero fazer, não sei quando, tem dia que vai dar, tem dia que não, sabe assim? Acaba sendo uma estratégia, né? A gente está pensando em como criar nesse caos, essa questão também de envolver os filhos na possibilidade de criação, porque a gente acaba sendo limitada, muitas vezes até com material. Tem gente que deixa de usar certa tinta porque tem bebê por perto, não usa tinta óleo e tudo. Ah, sim, E tem. essa questão de envolver as crianças no nosso próprio trabalho também pode ser uma possibilidade, né? Então, a experiência com as fotografias, com essa série fotográfica, e nesse momento eu tirei também todo o meu equipamento, né? Eu fui escolher as coisas, e eles compartilharam um tanto dessa experiência, eles ficaram curiosíssimos, porque eles nunca tinham visto, eu nunca tinha aberto tudo na frente deles, as lentes e as coisas. O meu mais velho enlouqueceu. Agora, a câmera é assim, eu tenho que ficar de olho, porque e ele não quer tirar foto com a celular. Ele não quer tirar foto com a câmerazinha pequena, ele quer tirar foto com a minha câmera profissional. E vira e mexe, e aí eu vi que ele se envolveu muito, assim, né, eu fotografava, mostrava para ele as imagens, escolhia, ele via todas. Eu acho que ele também entendeu como é que era a participação dele naquela situação, o que ficava legal, o que não ficava, o enquadramento, a imagem, o fora de foco. Eu ensinei para ele um monte de coisas, né, de diafragma, velocidade, que ele ficou curioso. Então, assim, vira e mexe a minha câmera, ele sabe onde fica, ele cata e ele fotografa. Aí ele vem com cartão de memória para botar aqui na pasta, que agora ele tem uma pasta. E, obviamente, né, tem uma mãe fotógrafa e ele é fã incondicional, desde criança, do Homem-Aranha, que é o Peter Parker, fotógrafo. Que é um jornalista, Então, assim, fotógrafo. Então, ele, desde então, assim, desde que ele descobriu a câmera profissional, ele disse que vai ser fotógrafo. Então, acho que assim, a gente vai compartilhando, né? Eu acho que a gente vai criando junto com eles e fazendo também eles encontrarem, né? Experimentarem. Eu não sei se ele vai querer fazer isso, porque, né? Mas ele experimentou um tantão aqui disso. Acho que é muito legal poder compartilhar, né, essas coisas que a gente é apaixonado com as crianças, né? Muito bom, Clarissa. Que entrevista incrível. Muito obrigada. A gente agradece muito material, assim, para todo. Isso tudo vai virar um artigo no final, se né? Se deixar, a gente conversa até... Tatiana, você não conseguiu matricular na minha disciplina. Consegui. Você conseguiu? Consegui. Estou matriculada já. Porque... Não, eu vou olhar de novo. Na primeira seleção, eu acho que eles tinham feito o cálculo da nota errado, do pessoal da UNB. Depois saiu a segunda, e aí você entrou. Eu entrei, estou na lista, estou feliz. Você é sua aluna. Que massa. Isso é uma coisa legal da pandemia. Eu fiz, né? Eu tô fazendo a disciplina com a Clarissa. Maravilhosa. Ela vai ganhar o crédito. Maravilhosa. Incrível. Esse é um dos pontos positivos da pandemia, né? A gente consegue criar essas redes, né? A gente consegue ampliar as nossas redes de... Mas é muito louco porque elas existiam, né? Sim. Elas estavam lá. A gente não fazia porque a gente, obviamente, prefere encontrar com as pessoas, né? Sim. Mas que bom que a gente consegue, de alguma forma, também fazer essa rede ficar mais evidente, né? Assim, por mais que... Não tô querendo ser apoliana, não, mas por mais que é um momento terrível, mas a gente vai criando também estratégias de fazer com que essa rede fique mais evidente, né? Como o caso do coletivo Mãe Artista, também uma outra rede incrível na pesquisa. Eu acho que a gente tem que trabalhar nas duas coisas, né?
acho que dá para ir para frente, assim, quando a gente voltar, a gente não pode deixar A peteca cair, a né? possibilidade do Ou encontro deixar também. virtual. Sim, esse lugar, né? Esse Eu acho que lugar de foi importante encontro. para a gente se conhecer, né? Muita gente aí trabalhando esse tema, mas a gente não se conhecia, não conhecia o trabalho uma da outra. Total. E Ixi, A Teresa bateu no foi o microfone, pé. amigo. Não, voltei? Isso, voltou. voltou. Desculpa, gente, estou amamentando a cria aqui. É importante a gente não deixar mesmo se perder, né? Vamos, bem, espero, né, que a gente volte a uma vida normal, mas estamos existindo aqui em vários lugares, né? Sim, e fazer a rede acontecer, né? Eu acho que é. Eu queria agradecer a Clarissa Borges, maravilhosa, com tanto material incrível, tanta coisa para a gente pensar. Isso tudo vai virar um artigo, mas também são alguns produtos que a gente está pensando, né? Um vídeo e muito obrigada por participar desse nosso ciclo. Ai, Que obrigada pelo conversa convite. maravilhosa, incrível. Obrigada e obrigada, né, pelo convite, pela oportunidade. Eu acho que é muito bacana, assim, poder compartilhar também, né, Muito um bom. pouquinho do que a gente, né, faz, enfim, tem um tanto que é um reconhecimento que é necessário, né, assim, que é gostoso, assim, né, a gente Sim, poder falar, não, porque é muito esforço, né, eu acho que para a gente que está aí com essas jornadas todas, não está querendo abandonar nada, então, assim, é muito legal poder encontrar também os pares, assim. muito Bacana. bom, muito bom. Obrigada. Um beijo grande. Vou Obrigada, finalizar. gente. Muito obrigada, pessoal.